Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ministério Jovens Bíblicos. Hoje você tem aqui uma exposição toda especial para que Deus possa falar com você e te dar forças para você prosseguir durante a semana, prosseguir nos seus projetos, para que Deus possa trabalhar na sua vida, na sua família. Já é a segunda vez que eu estou gravando, já tinha gravado uma vez, só que tinha esquecido de ligar o áudio e aí não teve como eu postar, mas agora estou gravando de novo e dessa vez, Deus quiser, vai dar tudo certo. Quem são os 7 Espíritos? Se você quiser saber a resposta para esta pergunta, fique até o final. Eu vou fazer aqui uma exposição de Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 4. Apocalipse, capítulo 1, versículo de número 4. Diz assim: João, às 7 igrejas que estão na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, e que era, e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. João começa escrevendo com o nome dele, João. Tradicionalmente se atribui a Apocalipse ao apóstolo João. João ele foi um dos 12 apóstolos de Cristo. A palavra apóstolo significa enviado. Foram os 12 que Jesus comissionou, que Jesus escolheu para que eles fundassem as igrejas e para que eles pregassem o evangelho, fossem as bases, os fundamentos da fé cristã, claro que abaixo dele, mas os líderes, aqueles que iriam divulgar a mensagem do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi o que eles fizeram. Eles pregaram o evangelho, eles estabeleceram as primeiras igrejas. Um dia nos céus, eles também se assentarão em 12 tronos para reinar. Para reinar sobre todos que lá estiverem. Cristo vai ser o cabeça, vai estar acima de todos, e abaixo de Cristo os 12 apóstolos liderando. Vamos lembrar o nome dos 12? Não sei se você sabe, é aquela pergunta de gincana da escola bíblica. Você sabe o nome dos 12 apóstolos, os nomes deles? Você tem 2 Tiagos, um deles foi irmão de Jesus. Você tem 2 Simão, um deles foi Simão Pedro, que foi Jesus quem deu este nome para ele, de Pedro. E você tem ainda 2 Judas, Judas Tadeu e Judas o Iscariotes, que foi o que traiu Jesus. Sobram 6, que é Filipe, André, Bartolomeu, Tiago, João e Tomé. Esses foram os 12 apóstolos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. As 7 igrejas que estão na Ásia, havia 7 igrejas naquela região. Não eram igrejas como hoje em dia. Naquela época eles se reuniam em casas, em praças públicas, até mesmo em cavernas. A igreja cristã, ao longo da história, chegou a se reunir. Mas eram igrejas que já estavam fundamentadas, baseadas na fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo como Deus, como resgatador de nossas almas. Graça e paz a vós outros, ele está complementando. Graça significa favor imerecido de Deus. Paz é a paz de espírito, é a paz com Deus que o Senhor nos dá. Da parte daquele que é, que era e que há de vir, que está simbolizando, representando Deus, que é, que era, ou seja, um ser eterno, que há de vir, ele há de voltar através da pessoa de Cristo. É uma das principais doutrinas do cristianismo, uma das 15 principais doutrinas do cristianismo, que Jesus há de vir para buscar a sua igreja, para nos levar para os céus. Esta é uma doutrina primordial na fé cristã, e aqui está sendo feita uma referência à volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus esteve aqui na terra, ele prometeu que voltaria para buscar a sua igreja um dia. Não se sabe quando, mas um dia ele há de voltar. Da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Algumas pessoas podem pensar que aqui está se referindo a 7 Espíritos literalmente, mas geralmente se entende que neste texto
Ele está falando de 7 unções, de 7 formas diferentes de atuação do Espírito Santo de Deus. E como se chega a essa interpretação? Com base, fazendo a comparação do que está lá em Isaías capítulo 11. Vou ler aqui para você. Isaías 11, versículo 2 diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito da sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, é a presença de Deus em nossas vidas. O Espírito da sabedoria é a capacidade de entender a natureza das coisas. De inteligência é a capacidade de diferenciar as coisas, o certo do errado. O Espírito de conselho é a capacidade de saber qual é o melhor caminho. É o Espírito Santo mostrando por onde a gente andar, por onde a gente seguir. De fortaleza, o Espírito Santo nos fortalece. De conhecimento, o Espírito Santo nos traz informações a respeito de Deus e de sua vontade para as nossas vidas. E de temor do Senhor. Nós mesmos, nós não tememos os mandamentos de Deus, nós não tememos a Deus, mas é o Espírito Santo que gera isso em nossos corações e assim a gente obedece à vontade de Deus. Muitas vezes a gente segue aquilo que Deus tem para nós. É o Espírito Santo quem faz isso